Hoje nós vamos falar sobre as ligações covalentes. As ligações covalentes são um tipo de ligações químicas. E aí, como todas as ligações químicas, eles ocorrem por um motivo, né? Os átomos, eles buscam uma estabilidade. E em cima do que foi desenvolvida as teorias das ligações químicas, né? Que também é uma coisa muito importante da gente tentar entender. Existe um grupo de átomos, né, de elementos químicos, que eles formam substâncias monatômicas. E aí, ao estudar essas substâncias, procurou saber qual era a característica desses elementos que davam a eles essa propriedade de formar esse tipo de substância. Esses elementos eles ficaram classificados como o grupo dos gases nobres, né? E aí a maioria deles, com exceção do gás hélio, né, apresentam 8 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa do átomo. E aí, essa estabilidade e essa característica de formar substâncias monatômicas foi relacionada a essa propriedade do átomo, né? E aí, em cima disso, foi desenvolvido a teoria do octeto, né? E aí, o que a teoria do octeto fala? Ela diz que um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na sua camada de valência, né? Que é a sua camada eletrônica mais externa, ou 2 elétrons quando possui apenas um nível de energia, que é o primeiro nível, né? Que ele só suporta até 2 elétrons. E para que um átomo alcance essa estabilidade, é necessário que ele doe ou compartilhe elétron com um outro átomo, surgindo assim, então, as ligações químicas. Mas hoje, né, nós vamos falar especificamente da ligação covalente. E aí, o que é, né, a ligação covalente? A ligação covalente, ela ocorre quando dois átomos compartilham um par de elétrons. E aí, por que esses dois átomos eles compartilham um par de elétrons? Porque ambos apresentam uma tendência a ganhar elétrons. Então, a gente não vai ter um átomo que queira perder e nenhum átomo que queira ganhar. Os dois querem ganhar elétrons. E aí, ele ocorre, né, esse tipo de ligação é muito comum ocorrer entre os ametais e os ametais, ametais e hidrogênio e hidrogênio e hidrogênio, tá? Essas ligações, elas podem ser representadas por fórmulas, né? Nas ligações covalentes, a gente tem 3 tipos de fórmulas muito usadas, que são as fórmulas moleculares, que são aquelas em que a gente apresenta, né, os elementos que compõem a substância e a quantidade de cada um desses elementos. A fórmula eletrônica, que é aquela que é necessário representar os elétrons da camada de valência desses átomos, tá? Então, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, o H2, né, que é o gás hidrogênio, cada hidrogênio tem um elétron na sua camada de valência. E aí eles vão compartilhar esses elétrons, tá? Então, esses elétrons passam a ser compartilhados. E aí, assim, eles acabam ficando, né, com 2 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, ele tenta alcançar a estabilidade comparando-se ao gás hélio, né, que é o máximo que ele consegue chegar. E aí a gente tem a fórmula estrutural, que é aquela que a gente representa por um traço o número de pares de elétrons que são compartilhados entre os átomos, né? Então, por exemplo, o gás oxigênio. O oxigênio ele apresenta 6 elétrons na camada de valência. Para ele conseguir alcançar os 8 elétrons da camada de valência, ele precisa fazer 2 ligações, né? Para ficar 6, né? Chegar a 8. E aí, o que ele vai fazer então? Ele vai compartilhar 2 pares de elétron, né, entre eles, tá? E aí, lembrar que na fórmula eletrônica é necessário representar todos os elétrons da camada de valência. Então, os 6 elétrons são necessários ser representados. Na fórmula estrutural, a gente vai representar esses pares de elétrons que estão sendo compartilhados, esses 2 pares, por 2 traços, que seriam conhecidos como uma ligação dupla, né? E assim por diante. Então, lembrar que fórmula molecular é aquela que indica, né, o elemento que constitui a substância e a quantidade de átomos que tem de cada um desses elementos. Fórmula eletrônica é aquela onde é demonstrado os elétrons da camada de valência desses elementos químicos. E a fórmula estrutural é aquela em que a gente demonstra
as ligações, né, e o número de ligações representadas por linhas, né, por traços. Como essas ligações elas podem ser classificadas, né? Elas vão ser classificadas de algumas maneiras. Elas podem ser classificadas de acordo com o número de ligações, né? Então, elas podem ser chamadas de ligações simples, quando compartilham apenas um par de elétrons com o mesmo átomo. Pode ser consideradas ligações duplas, quando compartilham dois pares de elétrons com o mesmo átomo, ou ligação tripla, quando compartilham três pares de elétrons com o mesmo átomo. O que é interessante a gente perceber? Que essas ligações elas apresentam tamanhos diferentes. Então, a ligação simples é uma interação só entre dois átomos. Então, você tem uma distância maior entre esses átomos. Quando você tem a formação da segunda ligação e aí você acaba tendo uma ligação dupla, essa interação entre os átomos acaba aumentando e aí a distância entre eles também acaba diminuindo, tá? E a ligação tripla, ela é menor ainda, né? As ligações elas podem ser classificadas também, né, as ligações covalentes, de acordo com a diferença de eletronegatividade dos átomos envolvidos na ligação. Então, ligação covalente polar, né, ela ocorre entre átomos com diferença de eletronegatividade, então entre átomos diferentes, né. Aí a gente tem aqui do lado o exemplo do HCl, né, onde eu tenho o hidrogênio compartilhando um par de elétrons, é uma ligação simples, com o cloro, né. O que vai acontecer? O cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele tem uma tendência a atrair os elétrons para próximo dele. Com isso, ele tem, né, uma carga negativa maior em torno dele, enquanto o hidrogênio fica com uma carga parcial positiva, tá? Por quê? Porque o elétron que é do hidrogênio, que está sendo compartilhado com o cloro, ele nesse momento fica mais próximo do cloro do que do próprio hidrogênio, né? E aí com isso a gente tem uma formação de uma ligação polar, né? É uma ligação onde a gente tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Temos a formação também, né, a classificação também de ligação covalente apolar. Quando que ocorre esse tipo de ligação? Ocorre quando tem ligação entre átomos iguais, né? Por quê? A eletronegatividade deles vai ser idêntica. Então, um não vai ter uma tendência maior do que o outro, né? E a atração do elétron vai ser igual. O exemplo aqui, né, da ligação entre dois hidrogênios, né, o gás hidrogênio. Os dois vão ter a mesma tendência em atrair o elétron e aí acaba que a densidade de carga ela fica uniforme, né? Não vai ter um hidrogênio mais eletronegativo, né, ou com uma densidade negativa maior do que a do outro hidrogênio. E aqui eu botei a sequência decrescente, né, de eletronegatividade, onde vai do maior para o menor, né? Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, e entre os ametais que vocês veem com muita frequência, o hidrogênio ele é o menor. Não quer dizer que ele seja o elemento com menor eletronegatividade da tabela periódica, mas é entre os ametais que vocês usam com maior frequência, o hidrogênio ele é o menor. E uma outra classificação, né, que as ligações covalentes elas podem sofrer é de acordo com a origem do par de elétrons compartilhado, tá? Então, é a ligação covalente coordenada. Quando que ocorre esse tipo de ligação? É quando um átomo que já está estável, que ele já conseguiu preencher, né, os 8 elétrons necessários, ele ainda precisa continuar, né, fazer novas ligações com alguns átomos. Por quê? Porque ainda existe uma necessidade de outros átomos da molécula preencherem lá os 8 elétrons. E aí, quando que isso ocorre, né? Em algumas moléculas, tá? Em uma grande quantidade de moléculas, esse tipo de ligação ocorre. E aí, a gente vai ter o exemplo aqui do SO2, tá? Que é eu tenho um enxofre para ligar em 2 oxigênios, né? O que a gente vai ter aqui de característica dessa substância? O oxigênio e o enxofre, ambos são da família 16, né? Então, eles apresentam 6 elétrons na camada de valência. Por eles apresentarem 6 elétrons na camada de valência, eles precisam fazer 2 ligações covalentes, né?
Então, a gente vai ter sempre a formação da ligação entre dois átomos. E aí, quando necessário, a gente vai para o terceiro átomo. Então, aqui o que vai acontecer? O oxigênio tem 6 elétrons e o enxofre também. Eles vão compartilhar 2 pares de elétron. Com isso, o oxigênio ele vai ficar com 6 elétrons dele e com mais 2 aqui do enxofre, fechando 8 elétrons. O enxofre vai ficar com 6 dele e com mais 2 aqui do oxigênio, fechando também os 8 elétrons. Só que o que acontece? O dióxido de enxofre, né, que é o SO2, ele é um gás e existe. Né? Então, esse oxigênio, esse segundo oxigênio, ele está na molécula e ele precisa ainda completar os 8 elétrons. O que vai acontecer? O enxofre vai pegar um par de elétrons dele e vai compartilhar com o oxigênio. Então, ele vai pegar um par de elétrons dele e compartilhar. Lembrando que, numa ligação covalente normal, você tem o compartilhamento de um par de elétrons, onde um elétron, cada elétron deriva de átomos diferentes. Então, por exemplo, assim, aqui você, entre o primeiro oxigênio e o enxofre, eu tenho um elétron do oxigênio e um elétron do enxofre. Os dois juntos formam o par de elétrons. No caso da ligação covalente coordenada, o par de elétrons ele é todo de origem de um átomo só. Então, aqui nesse caso, ele vem de origem do enxofre, né? E aí acaba que como o enxofre compartilha e não doa, né? Esse par de elétrons continua sendo do enxofre, porém ele também passa, a ser compartilhado com o segundo oxigênio. E aí o segundo oxigênio fica com 6 elétrons dele, mais 2 elétrons emprestados, entre aspas, compartilhados pelo enxofre, tá? E aí, como que a gente representa essa ligação covalente coordenada? A gente representa como se fosse uma ligação simples, tá? Então, ela é representada por um traço só, tá? Então, como que faria a fórmula estrutural do SO2? Um oxigênio faz ligação dupla com o enxofre e esse segundo oxigênio, ele faz a ligação coordenada com o enxofre. Então, a gente representa por uma ligação simples. Aqui eu tenho um exemplo também do SO3, Então, a gente tem aqui o trióxido de enxofre, SO3. Como que vai ficar? A gente tem a mesma questão. O enxofre, ele é da família 16, tem 6 elétrons, precisa fazer 2 ligações. E o oxigênio também é da família 16 e também tem 6 elétrons, precisando ficar com 8 elétrons na camada de valência, precisa fazer 2 ligações. Como que vai ficar? O oxigênio aqui de cima, esse primeiro oxigênio aqui que eu estou chamando de 1, ele vem e faz 2 ligações covalentes normais com enxofre, E aí, com isso, ele completa o octeto dele. Então, ele fica com 6 elétrons dele, mais 2 compartilhados do enxofre, e ele chega no octeto. O enxofre fica com 6 elétrons dele, com mais 2 compartilhados do oxigênio, do primeiro oxigênio, e também alcança o octeto. Mas o que acontece? É SO3, então ainda tem mais 2 átomos de oxigênio precisando fechar os 8 elétrons na camada de valência. Como que isso vai ocorrer? O enxofre ele vai compartilhar um par de elétrons dele com o oxigênio e vai compartilhar o outro par de elétrons que ele tinha livre com o terceiro oxigênio. Então, ele acaba compartilhando 2 pares de elétrons dele com os outros 2 oxigênios. E assim, os outros 2 oxigênios acabam alcançando a estabilidade de 8 elétrons na camada de valência. Então, como que a gente representa essa ligação covalente coordenada, Ele vai ser representado por uma ligação simples, Só por um traço. Porque você tem o compartilhamento de um par de elétrons, Então, é só como se fosse uma ligação simples. Então, vai ficar representado uma ligação dupla com um dos oxigênios e 2 ligações simples com os outros 2 oxigênios,
ok? A ligação covalente, ela vai dar origem a dois tipos de compostos, os moleculares e os covalentes, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho das características de cada um, então, para finalizar as ligações covalentes. Os compostos moleculares, né, que são a maioria dos compostos que apresentam esse tipo de ligação, eles não vão apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito alto, quando comparados a compostos iônicos e a compostos covalentes, tá? O ponto de ebulição e o ponto de fusão deles são menores. Eles são, a gente consegue encontrar eles, né, nos três estados físicos, então a gente tem substâncias sólidas, líquidas e gasosas, tá? Eles não são compostos duros e a capacidade deles de conduzir eletricidade é bem pequena, tá? Na verdade, é um grupo de substâncias que consegue, né, conduzir eletricidade. E os compostos covalentes, né, eles apresentam elevadas, já diferente, não, o inverso lá dos compostos moleculares, eles apresentam uma alta temperatura de fusão e ebulição. Normalmente, eles só são encontrados no estado sólido, né? Eles são insolúveis na maior parte em quase todos os solventes, tá? E aí, dois exemplos muito comuns de compostos covalentes que todo mundo conhece é o grafite, né? Que é formado lá de carbono, e a areia, né? Que é o óxido de silício, né? O SiO2, que ele também é um composto covalente, né? Então, qual que é a característica deles? Ao invés de eles formarem moléculas, eles formam um retículo cristalino. E aí isso dá várias características diferentes dos compostos moleculares, né? Uma outra característica dele é que eles são extremamente duros, né? Péssimos condutores de eletricidade, exceto o grafite, que ele conduz alguma coisa. E aí essas são as características, os principais pontos sobre essas substâncias, tá, gente? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Um beijinho e até a próxima.